Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendamente Cast. É um prazer ter você comigo aqui nesse novo episódio. Se você puder, clica aqui no link e coloca a sua inscrição para acompanhar outros episódios também. Hoje eu estou aqui com imenso prazer, uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer pelo digital, é a Célia Carvalho. Tudo bem, Célia? Tudo jóia. Obrigada, viu, Marcela, pela oportunidade. Será um prazer esse bate-papo. Seja muito bem-vinda. Nós vamos falar aqui sobre os desafios de empreender com 40 a mais, construir uma nova jornada, uma carreira e também, né, se redescobrir, porque nós percebemos hoje como empreender é uma mudança que nós fazemos de vida também, de estilo, de conexões, e isso eu acho que vale muito para trazer para você que está aqui e que vai assistir esse episódio. Fica aqui conosco, que tenho certeza vai te trazer insights poderosos, valiosos e muita coisa sobre empreender na, na questão da idade, né? Na idade do 40 a mais. Célia, conta um pouquinho, antes de falar de empreender, me fala um pouco da Célia, pessoa, mulher, sua história. Conta um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Bom, eu sou piauiense, vim para São Paulo com 16 anos, já vim para casar, fui emancipada, né, para Olha. casar. Casei muito jovem, né, tive a minha primeira filha e 4 anos depois tive o meu segundo filho, e só depois que eu fui terminar os estudos. E eu sempre quis ser professora. E aí eu fiz faculdade, e aí, né, cresci junto com os filhos, né, estudava e cuidava dos filhos. E assim, foi um período difícil, né, porque estudar depois que você constitui família é desafiador. E aí fui fazendo isso e trabalhei por 12 anos em sala de aula. Só que antes mesmo de eu chegar no final, né, desses 12 anos, eu comecei a empreender, já empreendia com outras áreas e trabalhei com uma empresa de produtos, né, de cosméticos, e depois eu conheci essa empresa atual que eu estou e eu conciliava educação e trabalhava com esses produtos. E Deus me enviou, né, depois de filhos adultos, uma filha já ia casar. Olha, que bonito isso, Deus me né? mandou Olha. uma criancinha para mudar os Para meus brilhar, abençoar a é, vida. e É sempre mudar uma. os meus sonhos, os meus roteiros, né, do que eu já Uhum. via fazendo. E eu tinha 43 anos quando eu tive a Alice, hoje ela tem 4 anos. E depois que eu tive a Alice, eu comecei a ter outros desafios, que é aprender tudo de novo, cuidar de uma criança, né, porque Imagina como. então quando a minha filha Eu casou, a minha imagino. filha mais velha casou, ela tinha 4 meses. Olha. Então, foi um Os filhos desafio, assim, adultos, adultos. casados ou estão aí encaminhados na vida É, adulta e ter uma criança que vem aí de uma forma talvez inesperada, mas muito é. abençoada, com certeza, né, Célia? E hoje você percebe que a empreender, né? O que hoje para você, né, pensando muito nessa questão de estar dentro de uma idade, de renovar a nossa carreira. Você é professora, estou, né, dizendo como uma professora também, você atuou, né, Uhum. dentro da área de sala de aula. O que te levou a empreender? Né? O que te olhou, que te brilhou os olhos e você falou, poxa, eu tenho uma oportunidade aqui. Então, a princípio, era ter uma renda extra. Só que depois que eu tive a Alice, eu vi que eu não conseguia conciliar o tradicional e estar com a minha filha, até porque eu amamentei ela até 2 anos, então eu estava sempre o bagaço, né. Pensa em você não dormir a noite inteira e no dia seguinte cedinho você tá acordada para ir, aí eu chegava da escola, então escola você sabe que você trabalha antes, durante e É, depois. E aí, exatamente. e eu não conseguia dar conta. E aí eu cheguei para o meu esposo e falei, a gente, né, conversou e aí entramos num consenso. Mas quando eu estava grávida dela, eu já havia feito um projeto de um empreendimento meu que eu gostaria de desenvolver, que também era uma dor na Uhum, educação, que era uhum, referente à alfabetização, é o reforço, que é algo que a gente percebe que as crianças passam de ano a ano sem saber ler e escrever. E uhum. foi aí que eu criei a CR Educação. Só que até então era só idealização. Olha. Aí depois que eu saí da sala de aula, eu falei: "Não, não vou mais trabalhar em sala de aula, vou me dedicar a
a essa empresa multinacional que eu faço parte e vou fazer o meu negócio acontecer. E foi aí que eu comecei a colocar a CR Educação mesmo para funcionar, né? Você percebeu que existia a possibilidade de empreender e também estar na educação. Eu acho que Sim, isso nos conecta bastante, principalmente porque eu tenho a Lumina, que é uma empresa voltada ao desenvolvimento humano, e nós trabalhamos com educação transformadora, pensando sempre que é uma forma de transformar vidas, de captar ali profissionalmente e orientar esses profissionais. O que que hoje, eu até vou pegar aqui um pouquinho do meu roteiro, gente, para te perguntar uma coisa que eu fiquei muito aqui comigo. Você trouxe dos desafios, você falou da dificuldade de dar conta, e eu percebo muito que nós mulheres, no geral, dentro da nossa, não só no 40 mais, ou até mesmo, né, com outras idades, nós temos muita dificuldade de nos enxergar, de nos perceber, de olhar e falar, poxa, não tá legal, né? É um momento de fazer essa virada de chave. Muitas mulheres prorrogam isso, ficam no sofrimento e vivem postergando uma decisão. O que eu quero trazer aqui, né, dentro desse episódio, além de mostrar para você a importância de você se perceber enquanto mulher, passando por uma dificuldade, uma necessidade de transição, uma mudança de rota profissional, além de tudo isso, é você se olhar enquanto ser humano. E o empreendedorismo, ele traz o seu propósito, o seu potencial nessa visão. Eu queria que você trouxesse aqui o que de fato fez você perceber que você poderia empreender e se transformar o empreendedorismo de fato em uma carreira, em um negócio, uma ideia num negócio, transformar isso num negócio. eu acredito que a parte da educação que a gente tem relacionada a negócios, ela é um diferencial para aquelas pessoas que buscam. Porque, nessa multinacional, ela tem algo, assim, que nenhuma outra empresa tem, que é a parte de educação. Então as capacitações e trabalhar a mentalidade das pessoas faz com que você tire, traumas, você tire, a questão do medo, inseguranças, todas essas coisas que muitas vezes a gente traz, né, do As nosso cotidiano, as crenças. crenças, tudo isso referente àquilo que a gente vivencia. E isso faz com que a gente abra a nossa mente, amplie isso e fala: "Meu, eu posso". E eu sempre fui aquela pessoa não muito de pensar nos detalhes e de agir. Então eu sempre me vesti do espírito de ousadia e fui. Coragem. Coragem. Então, assim, são algumas coisas que muitas pessoas não têm. Eu vou te falar referente à CR Educação. Então, eu desenvolvo material para alfabetização e reforço, materiais retornáveis, que você vai reutilizar ele diversas vezes, que nada mais é um empreendimento, é uma dor. Você vai empreender por uma dor sua e possivelmente que você vai querer resolver a dor de outras pessoas. E com isso, eu falava Exato. assim, eu chegava lá, porque eu faço formações nas escolas, aí eu chego lá e eu vejo profissionais, Brilhantes. sabe? Absurdamente maravilhosos, E eu aí sei o eu, que é eu isso. olho para aquela pessoa e ele tá ali, e eu falo assim, Sofrendo, na e maioria assim, das ele vezes. é capaz. E eu falo assim, gente, Sofrendo. existe muitas pessoas muito mais capazes do que eu. Mas sabe qual a diferença entre eu e você? Eu tenho espírito de ousadia, eu vou lá e faço, e você fica aí pensando: "Ah, se eu tenho vergonha, ai, se E isso se não der der certo, e certo? se não der". E Então, aí, todas essas coisas faz com que a pessoa fique só na vontade, e ela não coloca isso em prática. E quantas exato, sério. pessoas também querem, mas elas se tumultuam e não põe em prática, sabe? Não vê a verdadeira ação do negócio. E isso falta muito das Verdade. pessoas, A sabe? atitude. A atitude. É É a igual gravar um atitude. podcast. Desde quando que eu imaginei que um dia eu ia fazer isso, Mas você sabe? está aqui, não tem o seu podcast, Tem o mas meu como também podcast. está sim, aqui como convidada. O que Exatamente. você trouxe de ter coragem, de ter atitude, de colocar essa atitude em prol de uma ideia que você tá Uhum. lá, que tá lá, parada. Talvez você fique lá, mas se vai dar certo, e se não der, e se de repente no meio do caminho eu precisar mudar a rota, o que hoje, né, eu percebo nas mentoradas, né, nas pessoas que eu atendo dentro da mentoria.
não é só isso que trava. O que trava também é a falta de clareza. Sim. Às vezes, aquela pessoa, como você falou, quer tanta coisa. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas se eu fizesse isso, se acrescentasse aquilo, e um caminho simples e estruturado vai te dar um resultado muito melhor do que você criar aquele mundo e não conseguir dar conta no final, porque a nossa rotina é puxada, nós temos diversos papéis, mulher, esposa, mãe, filha, então você precisa ali ter esse cuidado na hora de estruturar uma ideia e colocar ela para rodar. E isso que é o que eu faço na mentoria, a gente entende a realidade financeira, porque talvez aquela pessoa ela não tenha aquele aporte financeiro inicial para começar um projeto. Ela vai precisar pensar em quanto ela tem para investir inicialmente, qual é a ideia, como essa ideia em si ela é capitalizada, ela pode se transformar em algo recorrente financeiramente. Ela vai ter que entender qual é a rotina dela e como essa rotina vai poder entrar, como o empreendedorismo vai entrar na rotina dela, porque isso também é algo, principalmente quem está no CLT, como uma segunda fonte de renda. Se não tiver uma rotina alinhada, com disciplina, tem muita dificuldade de se manter empreendendo. E como mulheres, não só esses desafios que eu estou citando, entra a questão emocional. Sim, também. O emocional, depois dos 40, a falta de apoio, às vezes, das pessoas próximas. E o emocional impacta muito, muito. Eu vejo muito a trava emocional também como uma questão aqui. A questão da falta de merecimento, de se perceber com valor, de enxergar o seu, como você falou, eu vejo pessoas dentro da própria escola ali, que eu ainda estou em sala de aula, que tem muito potencial, que tem uma história de vida brilhante, assim, maravilhosa, mas está aprisionado ali, não só por, mas eu vou empreender, mas o que eu vou fazer? Tem muitos caminhos. Sabe o que eu falava? Tem muitos caminhos. Eu falava assim, existe vida fora da escola. Não é? Olha, quem assistir esse episódio, se for professor, depois vai falar tanto da gente. Como assim? Mas é verdade, tem as pessoas que elas vivenciam, assim, o meio influencia. Bastante. Qual que é o meio que essa pessoa tá? Então, ela só sabe falar de escola, de aluno, E vai para a sala dos professores aquilo. O aluno tal, o aluno tal. E aí, esse meio, ele não vai te acrescentar nada, sabe? Não acrescenta. Pelo contrário, vai te adoecer. E aí, muitas pessoas, elas não vivenciam coisas fora, não buscam, por exemplo, você tá falando aí, de que a pessoa não sabe para onde ir, busca uma mentoria, eu não tenho recursos, buscar parcerias, né? Então, quando eu iniciei com a CR, em janeiro do ano passado, eu conheci uma plataforma, né, uma pessoa maravilhosa, que hoje eu faço parte, que é da Kawaii Clube, na parte de educação, ensina as mulheres a fazer parcerias. Gente, olha a diferença, olha isso. É maravilhoso, porque faz com que as pessoas, elas aprendam a fazer. Eu ouvia falar de parceria, mas eu não sabia o que era exatamente fazer uma parceria. E hoje a gente sabe, existe 3 tipos de parceria. Existe o apoio, existe a collab e existe a permuta. Eu posso trocar serviço. Eu não preciso necessariamente tirar o dinheiro do bolso para eu poder ajudar a desenvolver o meu negócio. Na multinacional, eu estava até hoje aqui falando, referente ao 2 tipos de apoio que a gente tem. A gente tem o apoio prático, e a gente tem o apoio intelectual. Então, esses apoios, gente, ele é fundamental. Vocês dão a formação interna lá Sim, da formação e dá o apoio prático também. Vai fazer junto com você. Vai lá, eu faço, você fica olhando, aprende. Ou eu faço, eu não sei mexer na internet, eu preciso de um card, eu quero vender tal produto. Mas você conta que é uma escola de vendas também. Vocês também treinam, porque hoje empreender tem que saber vender. Saber vender, saber falar sobre as objeções. São muitos fatores para você poder explicar. São referente muitas habilidades para você dominar, para poder realmente ter um sucesso. E aí as pessoas, às vezes, elas acham que, eu fazer o meu negócio próprio, eu vou fazer sozinho. Não, você não precisa fazer sozinho. Até porque quando a gente faz algo próprio, eu com a CR, quem tem para me incentivar? Quem tá aqui para me incentivar para fazer? Quem vai ser o apoio? Na multinacional eu tenho diversos, empreendedores, líderes que me apoiam, mas aqui no meu negócio não tem ninguém, e a maioria das pessoas, elas não buscam apoio, elas não buscam essas conexões com outras empresas. No meu negócio, eu falava assim, gente, eu faço a apostila para alfabetização e reforço. Quando eu entrei nessa
Você começou com isso, Mas assim, olha depois só. veio... Aí, o que que você faz, Célia? Aí eu faço apostilas e desenvolvo material para Bem assim, bem alfabetização. humildezinho. Aí ela veio e falou assim, ela veio e falou assim para mim, Célia, você faz materiais para alfabetização e reforço para ajudar a erradicar a alfabetização no Brasil. Olha a mudança E aí você de fala assim, postura. gente, onde que era que eu ia mesmo? Era no meu bairro? Onde que era mesmo? Volta. Então, assim, as pessoas, elas não têm a dimensão Do valor. do valor e Do do espaço que elas podem adentrarem. Isso mesmo. Então, o que que elas precisam? Primeiramente, leitura. Muitas pessoas, elas não leem referente ao seu negócio. Não estuda o Não mercado do estuda seu o mercado, negócio. não estudam referente à venda, como você falou. A gente vende tudo. Eu vendo meu tempo, eu vendo meu conhecimento, né? Muitas eu vendo coisas meu produto, podem, né, eu vendo ser. muita coisa. Eu não gosto de vender, mas você vende. Você já está, só de estar aqui, você está naturalmente falando do seu negócio, está se vendendo. E aí A vida é uma venda, e as pessoas têm que parar com um estigma, ou aquela coisa pragmática, eu não quero, eu não gosto, porque precisa, quer empreender, tem que saber vender. E aí, Entendi. fazer essas conexões. Hoje a gente tem tantos espaços que proporcionam essas conexões Verdade. de empreendedores que você tem que, né, buscar referente a isso para você crescer, né? E aí é assim que você vai expandir. Então, cada conexão que você faz, cada lugar que você vai, você conhece uma pessoa. Então, eu conheci a Marcela, da Marcela eu vou conhecer outras pessoas e assim, né? É uma rede, É você uma vai construindo rede. essa rede, essa comunidade. Empreender, o apoio nem sempre às vezes vem de pessoas próximas. Não. Às vezes você vai ter pessoas próximas não vão te apoiar na maioria das vezes, já te digo isso. Você vai ter muito de pessoas que não conhecem você ou que têm ali uma certa familiaridade com o teu modelo de negócios. E é aí que eu quero trazer para você essa pergunta: que possibilidades hoje você enxerga para uma mulher que quer se reinventar na carreira? Quais áreas ela pode atuar? Ou que tipo de modelos de negócio ou ações por onde ela poderia começar? Primeiro lugar é ver o que ela realmente gosta de fazer. Se achar. Eu gosto. Elenca todas as coisas que ela sabe fazer e gosta de fazer. Por quê? Porque nada melhor do que a gente fazer algo que a gente sabe e gosta. Porque, por exemplo, na multinacional que eu represento, eu amo fazer esse negócio. Então, assim, você pode me chamar a qualquer hora que eu estou pronta para falar. E eu não fico chateada, eu não vou ficar de bico porque eu tenho que sair no sábado, no domingo, que eu vou trabalhar no final de semana. Pelo contrário, vou amar. Por quê? Porque eu gosto. Esse negócio é de relacionamento. Então, depois que você descobriu o que você sabe e o que você gosta de fazer, faz o levantamento do que você precisa, o que você precisa investir. Às vezes é algo de casa, às vezes é um bolo de pote, às vezes a mulher, né, tá dentro de casa, ela não consegue sair para trabalhar, mas ela consegue confeccionar algo. E aí, depois que ela faz isso, ela busca pessoas que já fazem a mesma coisa. Faz um bate-papo para ver como que ela faz, como que ela divulga, onde que ela vende, para poder abrir os horizontes dela, né? E eu, quando eu entrei na multinacional, eu falei assim, gente, essa empresa, ela é maravilhosa, porque hoje eu faço meu negócio, eu tenho a minha equipe, eu faço atendimento online. Então, assim, você tem que ver o que vai ser interessante para você. Porque hoje, com a minha filha, eu fico em casa, eu almoço com os meus filhos, meu filho trabalha em casa, sabe? Eu tenho esse tempo. Então, assim, o gerenciamento do meu tempo eu vou fazer de acordo com a minha necessidade. E isso favorece para mim, tanto no ACR quanto na venda desses produtos, né? Do gerenciamento. Então, essa pessoa ela tem que pensar o que eu quero para minha vida. Se é algo só para ter o dinheiro ali imediato, ela vai poder fazer isso, mas ela tem que pensar em algo que não vai sobrecarregar. Porque se você pensa, eu vou confeccionar, eu vou vender, eu vou ter que prospectar, eu vou ter que entregar, eu vou ter que fazer tudo. Gente, até faz. Não faz. Ou faz muito mal feito e mas até faz. Mas sabe o que vai acontecer? Emocionais. Vai trazer isso, vai trazer sobrecarga. Então, assim, a gente tem que pensar o que realmente vai fazer você alavancar. É igual quando você, por exemplo, você faz maravilhosamente bolos e doces, aqueles lá que são de pote ou não doces é nem gourmets. Doces gourmets. Você faz esses doces gourmets maravilhosamente bem. O que você faz para alavancar isso? Para você crescer?
Você pode fazer um curso, você pode fazer uma apostila, sabe? Você pode fazer algo que vai Ampliar ampliar isso para sua muitas visão. pessoas, além do seu bairro, além daquelas pessoas que te indicam. Isso mesmo. Isso é pensar grande, pensar lá na frente, pensar em perspectiva de crescimento. Agora, se eu pensar em crescimento, eu Uhum. fazendo, não vai acontecer. E você precisa ter essa mentalidade para que realmente esse negócio vá evoluindo ao tempo. E o que que é o lado que a gente começa a dizer assim, que muitas pessoas romantizam o empreendedorismo? Eu gosto de dizer Uhum. que tem o lado difícil. Sim, Tem o lado difícil. Você falou da rotina, de construir uma rotina alinhada sim, ao que você quer realmente para sua vida, aos seus valores. É importante isso. Também a tua realidade financeira, quanto você tem para investir, o quanto você precisa fazer de aporte financeiro, ou por uma parceria, ou numa situação de início imediato. Isso também é uma situação que eu vejo na mentoria que impacta muito a destravar. Outras questões que a gente enxerga que é um dos mais delicados pontos é a questão emocional. Eu pego muito isso por conta dessa dificuldade de se identificar, de sim, ter um propósito, de entender que todo mundo tem um propósito. sim, Deus deu um propósito, um dom para cada um de uma forma única. E as pessoas vão fazer aquilo no dia a dia e não percebem que elas já estão exercendo o propósito delas. Mas por uma dificuldade de identidade, de se reconhecer, eu vejo muito mais também depois dos 40, essa dificuldade de se reconhecer como pessoa, sim. uma identidade própria, única, de valor. Como a gente já falou aqui anteriormente. Quais são os desafios que estão dentro das questões emocionais? Eu vou dizer para mim, eu vou começar por mim. Para mim, o maior desafio hoje, tá? Dentro das questões emocionais, às vezes é lidar com o olhar do outro, o julgamento do outro, a opinião do outro. E nós, como mulheres, a autoestima, às vezes aquela questão pessoal, de imagem, de não se conectar com essa questão da sua própria imagem. Isso foi algo que durante um tempo foi bem difícil. Hoje ela não tem sido tanto, eu tenho administrado melhor. Mas quando a gente tá falando de profissionais no geral, depois dos 40, ou quando começa a entrar ali na idade quase na menopausa, das mudanças hormonais, o que que você entende que é um desafio emocional de maior, não prevalência, não seria essa pergunta, mas de maior intensidade? O que que vem como uma forte sensação ruim? Bom, no campo do empreendedorismo, principalmente das vendas, a gente vê a questão da pessoa achar que ela não sabe se expressar, que ela não tem uma boa Comunicação seria? comunicação, isso. Comunicação. E, além disso, o medo do não. Essa questão da parte tecnológica também é algo Entra assim também, que, né? sabe, barra bastante. A pessoa é tímida, ela tem vergonha, ela entra numa reunião, ela não abre a câmera, ela não consegue, às vezes, Nossa, nem falar. Então, assim, são várias travas, fora aquelas Aham. crenças que a pessoa vem trazendo, que alguém falou pra ela que ela não ia conseguir, que ela não é capaz, e Que ela ela vai. levou ao longo da vida isso, como uma Sim. história fixa da vida dela. E o que que te faz alguém permanecer empreendendo, Célia? O que que você acredita que leva uma pessoa a se manter empreendendo, mesmo diante de todos esses desafios, dessas dificuldades, dos percalços da rotina, das adversidades, enfim, do tempo? O que que faz realmente uma pessoa se manter no empreendedorismo? O sonho. O sonho é algo primordial, Uau, você sabe? gostei, É gostei. assim, porque Depois eu assim, se falo. você não tiver um sonho, eu falo assim, tem Um muitas. porquê. Porque assim, Um se você porquê. não tem um sonho, Concordo. porque muitas pessoas no tradicional, elas, assim, você vem da criança, a criança sonha, né? Muito. Tem a Algo mente super. absurdo, assim, sabe? E aí você chega na vida adulta, você vai enterrando os seus sonhos. Você já não tem mais a capacidade de sonhar. Aí eu falo assim: se Exatamente. você não tem um sonho, Um me porquê muito fala, claro, né? Ou um sonho muito. me fala aquilo que você não quer. Então, se Porque você. já elimina o que Porque você assim, quer. ou é algo que você vai, ou é algo que você não quer voltar
a fazer. Então, por exemplo, tem gente que trabalha e sai de casa de madrugada, volta tarde da noite, né? Tá cansado daquele trabalho e ela quer fazer algo, mas ela não tem um sonho, mas ela quer fazer aquela transição de carreira, ela quer fazer alguma coisa Ou para quer ela. construir uma nova fonte de renda, uma Isso. transição de carreira. E aí eu falo, tem um sonho? Não, não tenho sonho. Aí eu Então. falo, então o que você não quer? Ah, eu não quero ficar nessa vida, né? E aí, é aí que você trabalha, é a motivação. Ou então o cachorro, você já ouviu falar disso? Já, Qual que é o mas cachorro, né? Então se o cachorro tá Eu vindo já ouvi falar correndo do atrás de você, eu tinha Já ouvi uma falar da história diretora do que ela cachorro. falava assim, Já. ela falava assim, o que te move acordar todos os dias? Aí ela, boleto, 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 Ai, boleto. os cachorrinhos, olha os cachorrinhos. Ai, ele tá correndo. Então, assim, você vai ter uma motivação. Qual que é ela, eu não É. sei, mas basicamente o sonho eu acredito que é o primeiro. Então, se você foca, verdade, você é fala, isso eu quero mesmo. isso, é isso que eu quero pra minha vida, você vai passar por qualquer desafio, você Você vai vai enfrentar os enfrentar obstáculos como tudo. se eles não existissem, como se eles exatamente. fossem. É bem isso, Célia. É muito bom, muito bom. Muito bom, nosso programa tá indo muito bem aqui. Quando você decidiu começar, né, a empreender, pensando numa nova possibilidade profissional e atuando, o que você diria para mulheres que hoje estão começando? Você já trouxe aqui essa resposta, mas que dentro desse caminho elas possam entender melhor. O que você diria para essas mulheres? Olha, existe possibilidades além do ambiente que você está. Sobre Então, isso. Gostei, muitas amei. Já vezes, amei. a gente vive numa bolha. Então, essa bolha, ela tem que ser rompida. É igual quando você vai fazer um curso, você começa a ver tantas possibilidades. Aí, eu comprei um carro, mas eu nunca tinha visto esse carro. Você começa a ver esse carro todos os dias passando por você, antes você não via. Então, assim, Uhum. parece que você está com uma venda, né, referente a determinados assuntos, a determinadas coisas. Então, assim, começa a se conectar, começa a sair do seu ambiente, começa a ir aonde você quer chegar. Porque se você ficar onde você está, você não vai chegar a lugar algum. E principalmente se Isso ao seu mesmo. redor tiver pessoas negativas. Então, se você for pessoas negativas, começa a mudar a sua mentalidade para coisas mais positivas e começa a se relacionar com pessoas que queiram chegar aonde você quer ir. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão te impulsionar, elas vão te direcionar para o seu alvo, para o seu sonho, para o seu objetivo. Agora, se você, por exemplo, eu quero fazer determinada coisa, aí você vai lá no seu vizinho, no seu amigo, né, e que nunca construiu nada, que nunca fez nada, que nunca teve sucesso com nada, pedir opinião. Sinto Esquece. muito. Risca. Porque a gente tem que buscar orientação de pessoas que já tiveram resultado. Exatamente. Porque aquelas pessoas que não tiveram resultado, elas vão ser negativas, com certeza. E se essas pessoas, por mais que ela te ame, por mais que ela queira te proteger, o medo é dela, não é seu. Então, comece E a elas nunca vão agir. saber Nunca vão verdadeiramente. saber. Né? Então, assim, se eu ficar no se, você nunca vai saber se realmente você era capaz ou não, se você não tentar. Exatamente. E o resultado ele vai acontecer aos poucos. É isso que eu acho que também vale deixar aqui, porque as pessoas acreditam que empreender também é do 0 ao 1 milhão em um ano. Não é assim, gente, é uma construção. Sim. Nós falamos aqui da importância de levar essa construção, de caminhar, de enxergar quais habilidades você precisa desenvolver, entender melhor o mercado e compreender melhor aquilo que você vende, se expor mais, aparecer, se posicionar. Isso tudo faz a diferença para que, ao longo do tempo, esse produto, essa empresa tenha notoriedade no mercado. E é algo que nós percebemos aqui, dentro desse episódio, que muitas mulheres travam não só pelas questões de estrutura de uma empresa, de uma ideia, mas também das questões emocionais. Cuidar do emocional faz a diferença. Olhar para si, enxergar, se conhecer, entender qual é o seu verdadeiro ali, sua verdadeira habilidade, o seu propósito, construir isso alinhado a seus valores,
muda bastante a possibilidade de dar ou não certo. Quando não tem essa identidade alinhada, é o que eu falo muito no Lumina. A Lumina é para trazer essa identidade alinhada. Quando você entende quem realmente você é, você constrói uma história de vida que vai fazer conexão com o produto que você vende, que é a tua dor, e em cima dessa dor, você vai também ter uma solução que é aquilo que você viveu. A história que você viveu, que você vai poder ajudar outras pessoas a partir dali a não ter essa mesma situação ou viver essa mesma situação. Partindo da minha experiência, eu enxergo que hoje as mulheres elas têm não só dificuldade de empreender por questões emocionais, de falta de conhecimento em gestão, falta de conhecimento de vendas, falta de desenvolvimento de habilidades, entra um terceiro fator, que é a condição em que ela se encontra hoje de apoio, de rede, de conexão, que é tudo que nós já falamos aqui. Eu queria, para deixar aqui uma mensagem para você, não é o final ainda do podcast, mas para deixar uma mensagem para você que está começando, que quer começar a empreender, que no início vai ser difícil, vai ter muito trabalho, vai ter uma necessidade de maior atenção da sua rotina naquilo, mas que o resultado construído ao longo do tempo de forma sustentável vai te possibilitar ter ali uma alavancagem futuro, acelerar a tua empresa. Então, não desista. É essa a O mensagem. Não empreender, desista. na verdade, Não desista Marcela, do teu sonho. é Não uma desista da tua sementinha, vida, né? É uma semente. Você É. vai plantar, você vai cuidar, você vai regar para depois Exato. você colher os Não frutos, né? desistir. É sobre não desistir. É isso que você precisa ter clareza. Não desista. Não desista do teu sonho, do teu foco. Mantenha-se aliado aos seus valores, à tua identidade, à tua essência, que o resultado virá. Um ponto também que pega muito é quando a mulher ela se dedica muito à família, à casa ou ao trabalho, e ela esquece de si. Então, do autocuidado, de cuidar da saúde, de De se cuidar do preocupar do corpo. corpo, da Essa semana mente. mesmo eu vi uma senhora, nem vi o que era que realmente ela estava falando, mas eu peguei só esse recorte que ela fala assim: ah, você faz tudo pelos seus filhos, pela sua família. Ah, eu faço tudo, eu morro pelos meus filhos. Tá, mas você vai morrer. E se você morrer Você vai hoje, o que vai ficar, acontecer com eles? Porque assim, do jeito que você tá se doando tanto que você esqueceu de você. E esqueceu. você Aí ela deixou de existir. Você deixa de exatamente. existir, E né? aí a mulher ela tem que começar a se cuidar, Não é começar a verdade. cuidar do seu corpo, da sua saúde, principalmente a gente, né, que passou dos 30, 40, se você não Olha, cuidar, eu tô na fase que eu mais dos 40, viu? se você não cuidar, eu falo assim, Então. eu até brinco, né, com meu pai, né, eu falo assim, você quer usar o banheiro sozinho? Então, Bora fazer não uma é? Vai atividade lá física aí, ó. Então, precisa cuidar, a gente precisa ter esse autocuidado. E aí, quando você começa a fazer isso, começa a melhorar o seu corpo, a a sua sua mente, a sua autoestima, a sua autoestima. imagem, própria autoimagem. Exatamente. E aí, outra coisa que as mulheres também, elas não se preocupam, principalmente, é relacionado a você estar diariamente dentro de casa. É você não se cuidar, não se arrumar. Então, eu falo assim, ó, se arrume não pelo ambiente que você está, mas para onde você quer chegar. Exatamente. Então, quando você faz isso, é igual quando você vai fazer um atendimento, por mais que seja por telefone, gente, tá? Então, você vai tá fazer bem um vestida. atendimento. Se você tiver bem vestida, se tiver, Tá sabe, até o seu tom de voz, ele muda. Por quê? Porque ele vai te dar mais confiança. E se você não tiver isso, parece que você tá, né, parece que as coisas vão ficando negativas, né? A energia, o campo tudo. energético, ele muda, ele transmuta, né? A vibração, a estrutura desse campo energético faz muita coisa realmente em tudo isso. Estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast de hoje. Conta um pouquinho, Célia, onde as pessoas podem te encontrar, que dicas que você gostaria de dar para essas pessoas que vão assistir esse episódio, que fala desses desafios do empreendedorismo no 40 mais, o que você daria de mensagem para essas mulheres e pessoas também que vão assistir? Olha, do ACR Educação, você pode me achar no acr.educação, tanto no Instagram, TikTok e YouTube. Eu tenho o ACRcast, que é onde eu trago diferentes profissionais referente à educação, para poder falar dos desafios que a gente tem referente à educação. Lá também no link da bio você vai encontrar como que você me encontra, né? Falar comigo, para entender sobre os nossos materiais também estão disponíveis lá. Também faço formações para professores, então se
quiser me contratar, pode me chamar por lá. O outro meu Instagram é celiacarvalho.r. Também estou como Célia Carvalho no YouTube, no TikTok, também celiacarvalho.r. Com esse desenvolvimento dessa multinacional, no decorrer dos anos, eu vi a necessidade, né, dessas mulheres. Eu criei o Decola Mulher, então eu também tenho um Instagram chamado Decola Mulher, e foi a partir do Decola Mulher que eu criei o Papo que Olha, Decola, que é o meu segundo podcast na área de empreendedorismo. olha, que E lá legal. eu trago diferentes empreendedores, não só no nicho, né, do marketing de rede que eu desenvolvo de venda direta, mas eu trago outros empreendedores que têm relação com o meu negócio, com os produtos que eu faço parte. Então lá também você vai conhecer sobre esse empreendimento que eu faço. Se você quiser fazer parte da equipe, também tem a oportunidade de você, né, que quer empreender, ter uma oportunidade também de ser um sócio de uma multinacional. Pode encontrar os produtos que eu represento lá. Se você tem interesse em me conhecer melhor, também pode me chamar por lá. E é isso. Muito obrigada, Célia, pela sua participação, pelo seu tempo, sua disponibilidade. E se você entendeu que essa conversa faz sentido para você que está querendo começar a empreender ou buscar uma transição ou sair do CLT e ter uma segunda fonte de renda, eu te convido a participar e assistir os próximos episódios que serão transformadores também. Estou aí no Instagram como @marcelaleitedh e também com a minha empresa que é a Lumina, @LuminaDH. Então, venha conhecer melhor o nosso trabalho nas redes sociais também. Um grande abraço e até o próximo Até episódio. mais, Até, gente. pessoal. Obrigada. Tchau. Ô, Célia, eu parei.